pessoal, vamos iniciar então mais uma tarde de Maratona de Cultura Digital 2021. Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse momento, né, que aí está compondo o planejamento pedagógico de instituições de ensino espalhadas em todo o Brasil. Temos pessoas, temos um público aqui que vai desde o Rio Grande do Sul a Manaus, então é sempre legal ver toda essa diversidade, compartilhamentos de experiências, né? É o que a gente mais ver com grande significado e parceria sempre, né? Meu nome é Willy, trabalho aqui na área de sucesso do cliente da tecnologia educacional, a área que está promovendo este evento com vocês, né? E a gente agradece muito pela participação da audiência aqui que está com a gente, que já vai estar chegando também nos próximos instantes. Nessa tarde de hoje, no dia 29/1, teremos aí a participação da Pamela, ok? E agora nessa primeira rodada com o professor e coordenador Regis também, certo? Então, lembrando que sempre nas tardes, quando a gente traz aqui os webinars, sempre são 2 rodadas. A primeira, nesse momento, a gente vai intitular como Go Maker, né? E falando rapidinho sobre os nossos convidados aqui, a Pamela, pessoal, ela é formada em pedagogia pela PUC Paraná, pós-graduanda nos cursos de gestão para líderes e gestão de projetos e mais de 10 anos de experiência em coordenação e orientação pedagógica para alunos de ensino médio. E hoje líder dos projetos de locação Lego e embaixadores da inovação. Muito legal, valeu aí, Pamela, pela parceria de sempre, por estar nesse momento com a gente. E junto dela aí o convidado nosso mais que especial, professor e coordenador Regis, falando rapidinho sobre ele também, né? Ele é formado em gestão da tecnologia da informação, pós-graduado em educação transpessoal, também MBA em gerenciamento de projetos e pós-graduado em metodologias ativas. Atua na Fundação Educacional Machado de Assis, né? O FEMA, no Rio Grande do Sul, e também analista de TI e embaixador da inovação. Muito legal. Então, Pamela, Regis, sejam muito bem-vindos aí. Eu passo a palavra agora para vocês, tá bom? E, pessoal, acompanhem com a gente hoje 2 rodadas, agora com a Pamela e com o Regis, e posteriormente a gente volta aí com a apresentação da segunda rodada, tá bom? O show é de vocês e qualquer coisa eu tô aqui nos bastidores. Maravilha. Obrigada, Willy. Obrigada pelo convite, sucesso do cliente, por apostar e dedicar esse horário para que a gente possa falar sobre o projeto Go Maker. Então, a gente fez ali um trocadilho. Eu até quero agradecer pela presença do Regis aqui conosco também, dedicando um tempo da sexta-feira dele, um tempo de sala de aula e de planejamento. Nós estamos começando o ano de 2020 com a corda toda, então quero agradecer. E a gente fez esse trocadilho do Go Maker, que é isso, vamos lá, arregaçar as mangas e trabalhar com mão na massa, porque é isso, né? O ambiente que eu vou apresentar para vocês, eu vou ter o suporte do Regis para contar as experiências que ele teve na implantação. É um ecossistema riquíssimo, tá? Então, eu vou fazer aqui a projeção de uma apresentação para nortear a nossa conversa. Todo mundo vendo? Sim? Legal. Então, a Go Maker é um ambiente que foi projetado pensando, visionando como vai ser o cenário do mercado do trabalho nos próximos anos. Pesquisas indicam que até 2020, 80% dos empregos requisitam habilidades com ciências, tecnologia e matemática. E a gente já vive isso, e o ano de 2020 foi a prova disso, onde muitos de nós precisamos mexer com N ferramentas, nos redesenharmos profissionalmente, isso foi do professor ao médico, ao engenheiro, então já está acontecendo essa mudança de cenário profissional. E até 2030, essa pesquisa ela aponta que 85% das profissões não foram inventadas ainda, né? Então, pensando nessa demanda, tanto educacional quanto profissional, nasceu o projeto Go Maker, que é um ecossistema by Lego Education. Então, em algum momento da vida, alguém ouviu falar em Lego, que era aquele brinquedo inacessível, de valor caríssimo, que comprava-se no shopping ou que alguém trazia de fora do país. E o Lego que nós utilizamos nesse ecossistema da Go Maker
é o Lego Education, um Lego desenhado com intenção para desenvolver metodologia, onde os alunos, eles são atendidos da educação infantil até o ensino médio. Aqui na apresentação está ensino fundamental 2, mas os kits, e mais para frente eu vou comentar sobre esses conjuntos Lego, eles atendem de 0 a 99 anos mais, tá? Então, e a base principal do Lego Education é o Learning Through Play, que é o ensinar e o aprender pela brincadeira. Minha apresentação aqui. Então, a Lego Education está aí completando 40 anos, nasceu em 1980, lá numa cidade de Billund, na Dinamarca, e nasceu com o propósito de ser um brinquedo, mas com as novas demandas, os desafios que a Lego foi passando enquanto empresa, eles precisaram se reinventar. Então, existe sim o Lego Brinquedo, que nós compramos e que também pode ser trabalhado de forma intencional, tem propósitos, mas nasce aí a Lego Education apresentando soluções educativas, como eu citei anteriormente. Eu falei de 0 a 99 anos porque eu tenho uma bebê de 10 meses e ela consegue, com a minha mentoria, com a minha mediação, muito bem manipular os blocos duplos, né? Então, não é um desafio impossível. É possível apresentar para as crianças menores de 1 ano e meio sob supervisão. Hoje, a Lego Education ela está presente em mais de 90 países e nós somos privilegiados no Brasil por ser distribuidor oficial da Lego Education. E pensando nisso, aqui no Brasil, a gente desenhou, então, esse ambiente que é nomeado GoMaker. O objetivo da Lego é permitir que cada aluno obtenha sucesso por meio de um sistema de aprendizagem divertido. Então, não existe o certo, o errado, o melhor e o pior. Nós consideramos, e a Lego acredita nisso, que cada aluno tem um repertório, tem um conhecimento prévio. E com a mão na massa, a experimentação, eles vão aumentar o repertório cognitivo deles. E, melhor, de maneira divertida. Quais são as características desse ambiente GoMaker? Então, é uma solução modular, onde a escola agrega para o seu currículo ou para extracurricular módulos da Lego Education. Então, por exemplo, uma escola que não tem educação infantil, ela pode ser uma GoMaker do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Bem como escolas menores que têm só até o Fundamental 1, Educação Infantil e Fundamental 1, pode ser uma GoMaker? Pode ser uma GoMaker. Então, essa GoMaker é um espaço, uma estrutura física, né? A escola reserva um espaço para que, dentro desse espaço físico, a gente tenha profissionais que sejam um ponto focal, que levantem a bandeira, como o Regis é um deles. Nós fazemos acompanhamento, oferecemos uma qualificação por meio do programa Embaixadores da Inovação. E as vantagens para a escola, né? Então, ela vai continuar tendo a sua biblioteca, a sua brinquedoteca, o seu laboratório de informática, de ciências e o espaço GoMaker. E nesse espaço GoMaker, como é by Lego Education, toda a ambientação dessa sala, desse espaço, leva a identidade dos kits que estão ali dentro. Então, se vocês verem a câmera do Regis aberta, ali no fundo, ele depois vai dar um spoiler para vocês dos adesivos, de como que ficam os móveis. E esse reconhecimento da Lego Education como precursor, né, precursor do mercado na área de robótica, é um diferencial, é uma vantagem para as escolas, aí falando em questão de negócios, uma vantagem competitiva, onde nem todas as escolas vão ter essa solução, né? Vai caber no orçamento de algumas, vai caber na visão e na missão e ainda na proposta de inovação das escolas, que nem todas estão engajadas. Vocês, como professores, devem saber
que nem tem escolas que seguem uma linha mais tradicional, tem escolas que têm um conceito diferente, por exemplo, Waldorf, onde cria-se o próprio material didático. Então, alguns contextos escolares, pela sua proposta pedagógica e filosófica, não conseguem fazer a aquisição, né, aderir a um projeto como a GoMaker. Então, essa é uma vantagem muito rica para as escolas enquanto negócio, que pensam em oferecer para os seus alunos a magia dos blocos Lego Education. Então, aqui um pouquinho da adesivagem. Se vocês verem a primeira figura do lado esquerdo, a gente tem aqui uma imagenzinha de uma placa da Lego Education. Hoje, nós temos exatamente 49 GoMakers no país. Então, assim, eu sempre falo isso, que quem opta por um ambiente como a GoMaker é a ata da Nata da Renata. Então, num grande funil, né, foi buscando aí caminhos de inovação para apresentar para os seus alunos e para a sua comunidade. Né? Então, a gente tem aí um ambiente, é um modelo que nós entregamos para a escola, um projeto arquitetônico que indica quais são as melhores cores, um mobiliário que ficaria bacana. As placas, todas essas adesivagens que vocês estão vendo fazem parte da GoMaker. Nós mandamos um fornecedor até a escola, ele acompanha se a parede é ok, se a sala tá para receber essa adesivagem, e tudo a gente vai monitorando para que a sala seja implantada da melhor forma. Na chegada dos kits Lego nessa sala, a gente também cuida para que eles sejam armazenados adequadamente. E aí nasce essa GoMaker, esse espaço onde a gente imagina que a abordagem pedagógica vai seguir os fundamentos da Lego, e aí tem a Lego Fundação, que investiga, que estuda constantemente e apresenta para nós a metodologia que melhor se encaixa no uso dessa ferramenta didática pedagógica, que é a Lego Education. Então, a gente costuma dizer que os 5 Es é uma proposta que norteia o trabalho do professor em sala de aula. Organicamente, vocês, como professores, nós, né, enquanto educadores, a gente já caminha para esse lado. No decorrer dos anos, a gente foi se apropriando disso porque nós ouvimos hoje muito sobre metodologias ativas, passamos a ouvir muito sobre ensino híbrido, sala de aula invertida, agora temos o desafio do ensino remoto e do híbrido. Então, naturalmente, para muitos de nós, a gente já executa essa prática, esse desenho de 5 Es, sem nos darmos conta. E a Lego ainda indica, então, que seja praticado esses 5 Es para ter uma maior efetividade, maior assertividade com o uso da Lego Education. Então, o que a gente espera? Que o aluno esteja engajado para entrar nessa GoMaker, que ele esteja motivado, que o professor tenha contado um storytelling, não é simplesmente levar o aluno para a sala GoMaker para esperar a chegada dos pais. É assim, hoje nós iremos fazer um super carrinho de Fórmula 1. O que tem um carrinho de Fórmula 1? E aí a gente considera o conhecimento prévio dos nossos alunos, eles têm bagagem cognitiva. E aí a gente vai chegar na sala GoMaker, pessoal, e vamos formar equipes de 4 a 5 alunos. E vocês vão pegar na estante o kit Edu. Tudo bem? Tudo bem. Então, assim, fazendo sempre combinados com nossos alunos, lembrando que é uma ferramenta que vai gerar conhecimento, a gente vai fazer abordagens e desenvolvimento de competências e habilidades. E aí, pessoal, depois que vocês pegarem essa caixa do Edu, nós temos 10 minutos para conhecer de que peças que nós estamos falando. Conhecer o nosso kit, entender que peças seriam primordiais em um carrinho de Fórmula 1. 10 minutos, combinado? E aí a gente sempre cumpre os combinados com os alunos, porque se a gente deixa mais do que esse tempo, eles acabam perdendo o foco, né? A gente explica qual que é o objetivo. Então, se nós vamos fazer um carro de Fórmula 1, vamos relacionar aqui comigo na lousa quais são as características de um carro de Fórmula 1. E aí deixar com que os alunos contribuam, construam juntos. E agora que a gente consegue visualizar aqui quais são as premissas para um carro de Fórmula 1, nós temos 30 minutos para
construir com as peças Lego, programar com o Scratch, um carro de Fórmula 1 que vai alcançar X quilômetros por minuto, que vai ter X centímetros de comprimento, vocês entenderam? Sempre assim, engajando novamente o aluno. Então, assim, construa um carro de Fórmula 1, ok, posso fazer isso, né? Mas e aí, depois? Será que o meu carro de Fórmula 1 tem todos os componentes de um carro de Fórmula 1? E quando eu começo a fazer esses questionamentos para o meu aluno, para a minha turma, eu estou desenvolvendo neles um processo de avaliação, de autoavaliação, onde eles mesmos vão compreender, puxa, mas eu fiz aqui um automóvel de drift, não é um carro de Fórmula 1. Né? Vamos retomar aqui quais são as premissas. Ou, de repente, pessoal, aqui eu trouxe notebook para vocês. Vamos pesquisar quais são, como fazer uma melhor performance, o que o carro de Fórmula 1 tem diferente de um carro convencional de passeio. Então, uma aula como essa não dura somente 50 minutos. Tá? E aí o professor de física, professor de ciências, de matemática, a gente vai fazer a integração de diversas áreas do conhecimento para resolver esse problema, tá? E aqui, explicando, então, em etapas, quando a gente começa a provocar o nosso aluno, o nosso papel de mediador, de nunca entregar a resposta pronta, por exemplo, 2 mais 2 é 4, ok, mas qual é a soma que pode dar o resultado 4? Pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, 2 mais 1 mais 1. Né? Então, fazer com que o aluno pense em novas possibilidades, e quando eu estou ali motivando, instigando o meu aluno, que é o último E, que é o avaliar, naturalmente eu estou engajando eles, e esse movimento ele passa a ser cíclico, onde eu engajo, onde eu provoco, e aí eu exploro novamente, desconstruo esse meu carrinho de Fórmula 1, entendo que essas peças não são adequadas, de repente eu usei um eixo, uma roda, uma programação diferente, aí eu começo a explicar de novo, e depois eu venho com outro desafio, quero que eles aumentem a performance, diminuam o volume, diminuam o tempo de construção. Então, num exemplo de aula como esse, a gente acaba tendo muitas aulas, né? Dá para direcionar por muitas semanas. Se a aula for de 50 minutos, eu posso me dedicar um mês inteiro para uma temática como essa, onde todas as quartas, digamos, dentro do calendário da escola, da matriz curricular, existe aula de 50 minutos de robótica na GoMaker. Então, todos os alunos deixam o seu material lá, vão junto com o professor até a sala GoMaker, e na sala GoMaker o desafio desses 50 minutos de hoje é esse. Pessoal, está terminando a nossa aula, mas semana que vem, agora a gente vai descobrir o que os carros de Fórmula 1 de 1980 tinham de diferente dos carros de agora. Beleza? Então, assim, eu sempre estou ali movimentando, e na próxima semana, essa mesma turma vai chegar engajada, vai chegar com uma expectativa de continuação da aula anterior, e eu vou ter mais próximos 50 minutos para desenvolver aí os 5Es com a minha turminha. Se vocês tiverem dúvidas, né, vou ressaltar aqui, vão mandando pelo chat, que eu posso ir explicando também. E aí, como eu já disse, esse processo de aprendizagem, ele é divertido e é estimulante. Porque se eu nunca tenho uma resposta única e eu sempre posso melhorar, eu vou chegar na próxima aula já ter pesquisado alguma coisa, ter conversado com o meu pai. Puxa, pai, sabe que hoje a gente montou com a Lego um carro de Fórmula 1 e a gente programou, mas o professor fez lá um campeonato e meu carrinho não foi tão bem assim. Mas na próxima aula ele disse que a gente vai descobrir o que o carrinho de Fórmula 1 tinha lá em 1980. Então, assim, e aí ele vai fazer trocas, ele vai buscar, ele vai se conectar a outras áreas do conhecimento, então ele vai, né, durante a aula, seja com o apoio das pesquisas no computador, ou perguntando para o professor mediador, ou com o próprio colega, ele vai abranger outras áreas do conhecimento, que nós chamamos de STEAM, que ciências, tecnologia, engenharia, arte, design e matemática, para responder esse desafio que é montar o carro de Fórmula 1. Então, outras áreas do cérebro, o relacionamento com os colegas, e ainda
nós, enquanto educadores, podemos e devemos fazer articulação interdisciplinar com os colegas de outras áreas. Então, a gente pode chamar o professor de matemática para participar de uma aula conosco. A gente pode aproveitar um problema geográfico para trazer para a sala GoMaker. A gente não precisa ficar só em cima dos modelos de aula que a Lego indica, que ela sugere, ou apenas no pensamento computacional. O ambiente GoMaker, ele indica para a robótica? Indica, mas tem pensamento crítico, tem tomada de decisões, tem resolução de problemas, gestão de conflitos entre os colegas. E quando a gente, e eu citei aqui que o aluno consegue chegar em casa e contar uma experiência ou trazer a experiência dele para contar na escola, a gente começa a fazer uma relação com o que ele vive e o que ele vai experienciar. Sobre o que ele vai pôr a mão na massa, sobre como que ele vai construir. De repente, a gente vai ter um aluno que assiste corridas de Fórmula 1 com o pai no domingo. Já outro não sabe qual que é a diferença de um carro de passeio para o carro de Fórmula 1. Então, essa possibilidade de solucionar problemas, de investigar, de experimentar, vai aumentar o cognitivo dos nossos alunos, repertório cognitivo. E aí a gente vai chegar na aprendizado holístico. Quando a gente tem ali as habilidades físicas, psicomotricidade, coordenação motora fina, nós temos as habilidades cognitivas, aí as habilidades criativas, que nós vamos conseguir trabalhar com todos os kits da Lego, habilidades emocionais e socioemocionais. Hoje nós escutamos muito essa abordagem nas escolas, por quê? O aluno vai desenvolver o respeito, o saber ouvir, o falar, o se posicionar, fazer um trabalho em equipe, dividir e delegar tarefas nessas equipes, desenvolver habilidades, assim, nessa gestão de conflito, porque ele vai montar e nem sempre vai ficar do jeito que ele imaginava, ou ele não vai acertar de primeira, a programação não vai conversar com o robô do jeito que ele imaginou. Então, essa frustração vai exigir dele autoconhecimento, paciência, com o colega, empatia. Então, esse aprendizado holístico é quando a gente consegue atender várias áreas e o ambiente da GoMaker favorece isso, porque nós estamos em um espaço que tem uma adesivagem, que tem um ar diferente, que proporciona que o professor faça mediações, que proporciona que os alunos trabalhem em equipe, que é inspiração para que eles construam, reconstruam e solucionem os seus problemas. Dentro dessa GoMaker, nós temos aí os módulos Starter, que são da educação infantil, lanchonete da matemática, para trabalhar conceitos de matemática, contando histórias, construindo emoções, grandes blocos. No Make Mover, a gente sugere trabalhar com alunos de primeiro e segundo ano, onde a gente tem ali o STEAM Park, que é um kit maravilhoso, tem várias peças, dá para trabalhar contação de histórias, alfabetização. Temos o Máquinas Simples Iniciais, que é esse da fotinho que a menina está trabalhando, tem engrenagens, dá para fazer peão. Tem o Coding Express, que é um robô, introdutório para o pensamento computacional. Temos o Explorer, que tem máquinas simples, o IDU. Temos o Coder, que tem na modalidade com EV3 e na modalidade com Spike Prime, que é lançamento no Brasil. O Make Starter, por ser um conjunto da educação infantil, quer desenvolver ideias, opiniões, desenvolver criatividade, imaginação, ajuda no aprendizado em equipe, na resolução de conflitos. Já o Make Mover, ali a primeira foto é do Coding Express, que é o expresso da programação, apresenta sequenciamento, looping, programação condicional, que é a introdução para os próximos kits. O Explorer, que tem o IDU, onde a gente começa a fazer montagens e fazer programação no computador, e aí a gente evolui para os dois kits, que são o Spike e o Coder, que seria nessa evolução, nós teríamos o Starter, o Mover, o Explorer, o Coder o Coder A, que é com EV3, e o Coder B, que é com o Spike Prime. Aqui é uma sugestão de leitura, depois eu mando esse link aqui no chat, acho que o Willi pode me ajudar, falando sobre esse projeto da GoMaker, como é que ele nasceu, por que ele nasceu. E essa comunidade, quem
assina a GoMaker começa a fazer parte de uma comunidade Lego Education no Brasil todo. E essa comunidade, ela é formada e qualificada pelo programa Embaixadores da Inovação, um programa que certifica profissionais, educadores, diretores, mantenedores, por meio de dinâmicas de hands-on, onde a gente aprende sobre os conjuntos Lego, é uma imersão presencial de 24 horas, onde a gente desenvolve habilidades sociais, emocionais, cognitivas, como a gente vivencia, experiencia isso para replicar para os nossos alunos. E essa participação, esse programa, certifica pela Lego Education Academy. Então, é um certificado internacional que permite que esse profissional diga com o peito cheio, sou embaixador da inovação. Hoje, no Brasil, apenas 800 educadores, profissionais da educação são formados pela Lego Education Academy. Aqui eu coloquei alguns canais para vocês consultarem, para acompanharem qual que é a Lego Mundial. E agora, eu falei rapidamente, pode ser que a gente tenha dúvidas, eu vou convidar o Regis para contar para nós por quê. Ele faz parte de um ambiente GoMaker, ele é embaixador da inovação. Então, assim, e ano passado, como muitos de nós, passou por um momento delicado, a escola, a pandemia. Então, assim, para contar um pouco para nós como é que foi, então eu convido o Regis, agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, para contar para nós um pouquinho da experiência de vocês e como que é a GoMaker aí no Fama. Beleza? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer ser convidado aí pela Pamela, o pessoal aí da Positivo, Então, meu nome é Regis Brown, sou de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, da Fundação Educacional Machado de Assis, FEMA, E esse conteúdo aqui é muito interessante, Por quê? Quando nós falamos de sala de aula inovadora, ensino híbrido, metodologias ativas na educação, na educação inovadora, educação 4.0, 5.0, nós estamos falando de evolução, E nada melhor do que nós termos parceiros e pessoas que nem a Positivo, por exemplo, que nos ajudam, nos instigam a entrar nessa cultura, nessa metodologia, e através de métodos simples e fáceis, fazem nós abrirmos o olho e ver nosso leque muito maior do que está sendo, Aquela questão do papel, da caneta, do quadro, isso é passado. Isso a gente que está vendo que não existe. Quem vai ficar nessa linha de pensamento vai ficar para trás. Principalmente escolas particulares, Então, assim, como a FEMA sempre teve essa visão de trazer o melhor para o aluno, se diferenciar na região, nós vimos muitas empresas, mas a Positivo se destacou assim, de uma maneira incomparável. Então, em cima disso, nós começamos a construir um planejamento, uma parceria, no qual fez nós nos agruparmos, e como, depois que fechamos os pacotes, a linha de pensamento e tal, começamos com a parceria. A parceria começa no treinamento, pessoal. Quando você vai escolher lá os jovens da instituição para se formar os embaixadores. Bom, só sabe quem passa pela experiência, porque se tornar um embaixador é muito legal. Já sai daqui preparado, tu já entra no clima, tu conhece uma galera assim, ímpar, assim, uma galera fora do comum. Aí você vai para lá, você fica no hotel, você tem toda a estrutura da Positivo para qualquer coisa lá. E quando você chega no encontro, o que você vive lá, isso marca. E a FEMA tem um lema, que você vive aqui fica para sempre. Mas o que você passa lá também fica. Porque assim, a vivência que nós tivemos lá foi fantástico. Foi fantástico. Sim, quem tem oportunidade, olha, é muito interessante. Beleza, fomos lá, passamos algum período lá, foi 2 ou 3 dias, enfim, se preparamos, conhecemos na parte teórica
todas as culturas. Na parte prática, conhecemos os kits em mão, fizemos testes, aprendemos a mexer neles e tal, saímos, foi muito legal, então foi fantástico, tá? Questão de treinamento, é isso aí. Aí, quando passou isso, retornamos para a instituição, nós começamos a questão da implantação desta ideia, né, na instituição. Além daquela bagagem que a gente trouxe de lá para cá, que não tem tamanho para descrever, né? A Positivo disponibiliza treinamentos na própria instituição, trazendo o pessoal deles para dar treinamento no PC Matemática e outros, tanto online quanto presencial. Conosco aconteceu isso, então esse suporte não é só assim, beleza, compramos o produto e daí fica ali, se vira. Não. Depois da aquisição, da parceria, eles foram muito atenciosos conosco, estão sempre atentos, pedindo o que falta, o que podem nos ajudar e tal. Enfim, temos todo o suporte deles. Tá? Então, nós fizemos a implantação, ensinamos junto com o pessoal da Positivo, com o acompanhamento de todos os professores das escolas, e passamos pelo conhecimento dos kits, como aplicar em sala de aula, como evoluir com os alunos e tal, por que isso, por aquilo. Enfim, foi maravilhoso, os professores adoraram e começamos a utilizar, né? Beleza, começamos a utilização de sala de aula, nós estávamos no fervor, no calor, assim, ó, sala GoMaker, isso era uma briga, porque a educação física ficou em segundo plano, todo mundo queria sala GoMaker, GoMaker, agorizado, só falava em GoMaker, e aí chegou a pandemia, né? Então, assim, ó, quando nós estávamos nos 220, no auge, chegou a pandemia. E aí, como em todas as escolas, foi um banho de água fria, né? Tudo parou, ninguém mais podia utilizar as salas, ninguém mais podia ter aproximação e tal, começou aquela história que todo mundo sabe, né? Beleza. Começou um tempinho, passou uns dias, o pessoal da Positivo, preocupado e atencioso, inclusive na época da pandemia, entraram em contato. E aí, como é que nós podemos ser útil com vocês nessa época de pandemia? E aí começou um grande suporte, uma construção. Começamos pela questão de treinamentos com alguns professores, aproveitamos essa época para treinamentos dos kits, tipo, vocês vão ver o kit do Edu, o kit do EV3, né? Então, do EV3 um pouco mais complexo, assim, questão do nível da robótica, né? Então, eles fizeram treinamentos online, que era aqui direto, conversando com os caras, tirando a dúvida com os teus kits aqui, fazendo, professor, não estou conseguindo encaixar aqui, não estou conseguindo programar aqui. Parava, não, é o seguinte, faz isso, aquilo, então não tem como não aprender. É fácil. A atenção, ela é fora do comum que o pessoal presta para nós, tá? Acompanhamento, beleza, os treinamentos. E depois disso, foi criado vários desafios. Vários desafios para integrar os alunos que estavam em casa com a metodologia, né? O Lego Day. Lego Day é um deles, né? Lego Day é um dos grandes projetos que o Positivo fez, que nós, por exemplo, aqui, com nossos kits parados, separamos kits paralelos, e esses kits paralelos, com um controle bem rígido, nós disponibilizamos para os alunos em casa fazer suas atividades. Conforme eles iam fazendo as atividades, iam nos mostrando fotos, vídeos, e esse material a gente mandava para Positivo, para o pessoal os responsáveis pela Lego Day, né, da atividade, no qual concorria vários prêmios e tal, era muito legal, tá? Então foram várias etapas, isso atraiu muita galera, né? Isso era uma briga, porque às vezes uma série tinha, a outra não tinha, então era bem interessante essa questão. Além disso, teve o PACE Matemática também, inclusive a instituição da FEMA ficou em segundo e terceiro lugar, nível Brasil, num dos níveis, né? O PACE Matemática, pessoal, é incrível, porque a sincronização do livro da Positivo com os kits é fantástico. É fantástico, só tendo aqui para saber como é que funciona, né? E depois disso, nós aproveitamos para evoluir a cultura. Por que a cultura, pessoal? Porque eu digo por mim, aqui na instituição, às vezes, teve alguns professores que
que olharam essa metodologia como, bah, mas e como é que eu vou sincronizar o meu conteúdo com esses kits? Então, criaram um problema, tá? Então, o que nós tivemos que fazer? Isso é até uma dica para quem entrar na parte da GoMaker. Nós tivemos que sentar com os professores e evoluir esse pensamento deles. Como? Professor, vem cá. Professor de matemática. Não, professor de português, de história. Mas o que eu vou fazer com o Lego da minha matéria? Eu falei, é o seguinte, o objetivo da sala GoMaker é você tirar o aluno da sala de aula, do giz e do quadro, e trazer para cá. E aplicar e ensinar o teu conteúdo sincronizado com o livro da maneira interativa e de uma maneira gostosa, que os alunos vão aprender muito mais com aquele papel e caneta. Consequentemente, o professor perguntou, tá, mas e como é que eu vou sincronizar? Beleza. Aí tem o site lá, o Nova Escola e os outros lá, os sites da BNCC lá. A Positivo tem um suporte grande referente a esse auxílio. Aí o que aconteceu? Nós montamos um planejamento estratégico, tá? Por séries e por trimestres. Aqui na instituição nós temos 3 trimestres. Para cada trimestre nós montamos 3 atividades. Cada atividade, referente a cada matéria, nós fomos montando. Professor, nesse trimestre a gente vai estudar isto. Eles me traziam o conteúdo e junto, eu e eles, nós olhávamos para esses kits e pensávamos, o que vamos fazer? E a gente montou o planejamento junto. Na segunda atividade, quebrou o gelo de uma maneira que vocês não acreditam. E aí os professores começaram a vir com ideias e trazer, não, e eu quero fazer uma aula que tenha isso, e com aquele kit e aquilo, sabe? É só questão de quebrar o gelo, trazer, eles entenderam o fio da meada, depois vai embora. Então, assim, foi montados planos, foi feita uma organização exemplar, né, referente ao planejamento estratégico, que vai ser aplicado a partir do retorno das aulas agora, né? Quebrou o gelo dos professores que estavam um pouco, não sabiam o que fazer aqui, quebrou o gelo, agora eles estão loucos para vir aqui, me chamam no WhatsApp pedindo dica e coisa, estamos juntos, beleza. Então, essa questão a gente passou, né? Aí nós pensamos como vamos se organizar para manter o pessoal organizado. Nós fizemos um sistema no qual a gente tem sincronizado com nosso portal as reservas, né? Então os professores reservam a sala, então é uma maneira transparente, organizada, e para eles conseguirem vir aqui. Então, a aplicação no meio do ano é conforme aquele material que eu falei. E assim, pessoal, sala GoMaker, né? Então, os alunos, quando vieram aqui na época da pandemia, que às vezes eles vinham, né? Tinha aquelas aulas que tinham os grupinhos de aluno. Eles mexiam com os kits e eles não queriam sair daqui. Porque é tão gostoso estar nesse espaço. E é um espaço padrão, como é que a Pamela mostrou antes, ele é padrão. A GoMaker é uma sala padrão, né? Então, é um ambiente estudado já para trazer essa harmonia e esse prazer das crianças, dos jovens, de estar aqui dentro desenvolvendo suas atividades. E assim, ó, pessoal, nós, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar para vocês, nós temos os mais variados kits, né? Os mais variados kits, e a gente consegue sincronizar com todas as turmas. A FEMA, ela traz alunos desde a creche, desde o maternal, até os pós-graduandos. Nós temos todas as séries, tá? E assim, ó, os kits a gente traz por categorias desde os pequenos, né? Conforme for a idade e o nível de captação deles, a gente vai mudando os kits, né? Conforme a linha de pensamento também dos professores. E quando entra na robótica, então nós temos o Edu, né? O Edu que dá para fazer muito mais do que aquilo que ele transparece, porque assim, ó, só usar um pouquinho de criatividade, tu faz corridas de Fórmula 1, eu montei esses dias uns aí, que foi uma coisa fantástica, até eu me admirei de mim mesmo, mas é muito legal. E aí depois você vai pro EV3, né? O EV3, vocês já montam esses carrinhos assim, né? Aí como é que é esses carrinhos, né? Eles funcionam com sensores, né? Ultrassônicos, motores, outro sensor de presença, de luz, de cor, né? Então, isso aqui tudo lá no treinamento de embaixadores da inovação, vocês aprendem a programar, né? E depois com os treinamentos também, tá?
Então, esse aqui é o mais desejado pelos jovens, né? Que está na GoMaker. E com este aqui dá para fazer campeonatos de robótica, olha, os campeonatos legais, tá? Tem a arena, que é a mesa principal, né? Que é essa verdinha aqui, que inclusive nós estamos, tá? É uma arena que tem junto com a sala da GoMaker, né? E nesse espaço, então, flui a imaginação, a criatividade, a lateralidade, o raciocínio lógico e todas as outras qualidades que vocês podem imaginar, elas assim, tu enxerga de maneira clara quando os alunos estão utilizando esse espaço, né? É mais ou menos isso aí, Pamela. Vamos conversando junto aí, qualquer coisa vamos conversando. Maravilha, vamos conversando. Acho que o que mais o pessoal está instigado aí é querer fazer um tour pela sala, porque a gente só vê ali os fundos dos armários. Se quiser fazer aí um passeio, acho que vai matar a curiosidade de alguém. Beleza. Então, esse aqui é o nosso armário, né? Nosso armário principal. Nós temos nossos kits, que são as peças livres, né? Temos aqui embaixo. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês só um pouquinho. Ai, que lindo. Peças livres. São peças de Lego, soltas. A gente usa muito pelo pessoal do ensino médio, quer dizer, ensino superior, tá? A realização da atividade. As peças maiores. Essas peças maiores que geralmente são para as crianças, os mais pequenininhos, né? Por causa da segurança, porque eles vão botar na boca. Esse kit aqui dá para fazer umas gincanas, umas atividades muito boas, catapulta, carrinho de corrida, vendo. Aí nós temos uma quantia grande do Pense em Matemática. Tudo isso aqui é Pense em Matemática. Tá? O Pense em Matemática é um kit com peças pequenas, que em cima do planejamento é ensinado bem certinho e transmitido para o professor como ele aplica. Temos esse kit aí, que é o tipo de uma robótica, tipo de uma programação. Por quê? Porque estão vendo essas cores aqui? Isso aqui é um ferro-ama, tá? Esse ferro-ama, conforme essas cores, vocês vão definir o que o trem vai fazer quando ele passa por ele. Tipo, o vermelho para, o azul volta, né? Então, eles têm que programar porque os trens não se colidam, né? Eles programam e é muito legal. Isso para os pequenininhos, né? Aí nós temos esse aqui, peças livres também, Stream Park, como ela comentou antes. Aqui. O trem da matemática, esse, né? Isso mesmo. Que faz parte do Pense Matemática, que é esse outro produto que o Regis comentou, que auxilia nesta área de conhecimento, matemática. Nós temos esse. Máquinas simples iniciais. Não, máquinas simples, esse, né? Não enxergo. Esse é o duplo de máquinas. É. Duplo de máquinas. Aqui. Esse aqui. E esse armário que a Fama tem,
foi montado para atender a quantidade de peças e caixas Lego que eles têm, tá? Então, a gente apresenta, dentro da assinatura da GoMaker, um projeto arquitetônico e a escola se adapta da melhor forma. Como vocês podem ver, as caixas, essas azuis, elas estão sempre para cima a tampa, né? Porque se cair uma caixa dessa, né, Regis? Isso. As peças, assim, elas são todas organizadas dentro da caixa, né? São todas organizadinhas, né? Seus padrão. Isso é interessante quando eu vi na sala o embaixador de inovações responsável pelo ambiente instruir sempre os professores a como utilizar o espaço. Tá? Então, uma dica, bota uma caixinha num canto que fala, ó, aqui é o achados e perdidos. Caiu uma pecinha da turma anterior e vocês acharam? Levam lá. O professor responsável vai saber onde encaixar ela depois, tá? Porque essas peças, elas são bem delicadas, né? Bem pequenininhas. Então, para perder uma pecinha minúscula dessas, imagina, uma criança, né? Então, tu sabe como é que é a energia de uma criança. Então, para cair é fácil, né? Então, esse cuidado tem que ter. E isso o embaixador de inovações tem que transmitir para todos os professores, inclusive para os alunos, para eles verem a seriedade do material. Isso é um equipamento muito bom, né? Então, eles têm que cuidar, né? Isso é importante transmitir para eles, né? Então, esse aqui é o nosso Edu. O Edu nós temos bastante também. E o EV3, né? O EV3 tem todas essas peças, né? Em cima disso tem as plantas que tem no próprio software, né? As plantas, o planejamento, tudo lá, né? Então você sabe o que montar, você tem o corpo da atividade, você monta e depois tem os sensores, né? Os sensores, essa central, os motores, né? Sensores de grau, presença, ultrassônico e outros, né? Matou um pouco da curiosidade da turma, sabe, Regis? O pessoal tá assim, ó, aqui no chat só colocando. Eu tô apaixonado, eu quero a GoMaker. Isso. Aí, assim, deixa eu mostrar mais nosso espaço aqui. Então, esse aqui é o nosso armário, né? Que a gente fez personalizado conforme a quantia de kits adquirido pela FEMA, né? Nossa sala, ela é assim. É gigante, né? Linda, linda. Gigante. Né? Nossa mesa, nossa areia. Para treino de robótica, né? Para as competições. Mesas. E esse é o nosso espaço, né? E assim, é uma briga para a galera, olha, eles se incomodam os professores para agendar para vir, né? Porque é muito legal. Encantador, Luiz. Obrigada por compartilhar, né, com a gente. Tem gente dizendo aqui para onde que manda o currículo. Tem outros que já estão... A Etiane, que é de Guarantã, no Mato Grosso, já está assim... Eles acabaram de embarcar no projeto GoMaker, então ela deve estar lá se coçando para ter esse projeto lá pronto. E obrigada por abrir as portas, né, do colégio de vocês e mostrar um pouquinho da estrutura física. Então, tudo que eu falei ali na abordagem de negócio, pedagógica, e você complementou que quando a gente vê é mais delicioso, né? A gente mergulha no universo. Então, esse é o ecossistema by Lego Education. Tem algumas perguntas ali, eu não sei, Willy, se você quer nos fazer... Sim, primeiramente, então, fica o nosso agradecimento aqui à participação do Regis, à participação da Pamela mesmo. Eu fiquei totalmente, meu Deus, que incrível, ficou muito legal, sério, o projeto de vocês está muito lindo, parabéns, Regis. E parabéns a Pamela e o time da GoMaker, né, que realmente sempre fazendo todo o suporte aí e tudo mais. Sucesso também, tem aqui a Thaís da implantação, que cuida para que fique assim, bem lindo, impecável. Isso. E vendo aqui o chat, entre vários e vários elogios, nós temos algumas perguntas também, e começando pela do Robson, que ele mandou, Pamela, é o seguinte:
Nas escolas que trabalho, eu não tenho Lego. Mesmo assim, eu posso participar do programa Embaixador? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Então, ela é, é um programa voltado para educadores, tá? Tudo que a gente apresenta é o mão na massa da Lego Education, mas a gente também trabalha com outros produtos. Então, qual que é a ideia? Promover, startar esse gatilho no profissional da educação para que ele pense fora da caixa. Então, apesar do mão na massa, do hands-on ser com os kits Lego Education, nós também entregamos subsídio para esse profissional ser um ponto focal de tecnologias na escola. Então, por exemplo, se na escola dele não tem a Lego, mas se ele vier a fazer o programa Embaixador da Inovação, que é uma aquisição e é pessoa física, o certificado vai no nome da pessoa, né, Regis? Seu certificado de embaixador e é do Regis, independente da instituição onde ele estiver, cada um de nós pode procurar como desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, não precisa estar vinculado, é um curso vendido também, então, quando a assinatura da GoMaker, são vendidas algumas vagas junto com a GoMaker para a escola, e aí ela manda profissionais de acordo com o segmento, tá? Então, digamos que o Robson, né, queira fazer o embaixador do Coder, que é para conhecer o EV3, ele vai ser o embaixador na modalidade Coder, que é robótica e programação. E aí o certificado sai no nome dele, ele pode usar no currículo e explorar. E sendo embaixador em uma organização que ele estiver atuando, o que vai acontecer? Se bater alguém lá da Microsoft e falar, nossa, a gente tem um projeto da Microsoft Showcase School aqui, com quem que eu posso falar? O diretor pode indicar esse embaixador da inovação para cuidar da implantação desse projeto. Tá? Então, é isso, é ser o ponto focal, o embaixador, aquele que vai levantar a bandeira, vai chegar no diretor e vai falar assim, nós não podemos ficar de fora disso, desse concurso ou desse projeto, a nossa escola precisa ser Google, Class, enfim, sempre ser aquele profissional engajado, comprometido, que tem... Que corre atrás de coisas novas, que contagia os colegas. Esse é o maior papel do embaixador da inovação, e eu acredito que o Regis transmitiu muito bem, é apaixonado, movimenta os colegas, está sempre disposto a tirar dúvidas, a pensar junto com o corpo estratégico mesmo da escola, e ele exerce muito bem essa função de embaixador da inovação. Ele é by Lego porque ele fez o mão na massa da Lego, mas se não tivesse feito Lego, ele ia ser embaixador da inovação igual. E o legal, né, Pamela, que tu sendo embaixador da inovação, ele vale em qualquer país do mundo que a Lego está, né? Sim. Ele é internacional, né? Internacional. Então, esse seu certificado vale em qualquer país, né? Certificação. Sim. Isso aí. Então, é currículo, assim, para mais de metro, e não precisa, né, colocando ali para o Robson, obviamente, uma solução como essa, um ecossistema como a GoMaker, riquíssimo, que tem um monte de gente colocando aqui, gostaria de morar dentro da sala, né? Traz na sua bagagem a oportunidade de qualificação dos profissionais no programa Embaixador da Inovação. Mas sim, nós podemos formar embaixadores desvinculados à proposta da escola, né? Não precisa ter Lego Education para ser embaixador. Muito bom. E no mais aqui, pessoal, o que eu tô vendo são elogios e muitas saudades dos embaixadores, né, gente? A gente tá vendo aqui, o pessoal tá bem nostálgico, eu diria, né? Tem mais uma aqui do Robson. Vamos ver aqui, ó. Eu, como professor que tive que montar os kits de robótica nos colégios, ou seja, eu banquei do meu bolso todo o material que no momento do trabalho com o Arduino, Minecraft, é o Microbit, desculpe, e sucata. Tem como o professor, como pessoa física, adquirir os kits também? A pergunta dele é essa. Sim. Então, eu acredito que a tecnologia tem um e-commerce, né, um canal de venda direta, então sim, pode adquirir, e aí vai ter, né, o acesso a Lego Lessons e todo o suporte da Lego Mundial, daí no caso.
que na compra, Robson, é assim, quando você adquire o material, você, né, você já citou ali, você foi investigando e somando forças para se profissionalizar. No caso da GoMaker, que é uma assinatura e é um contrato de recorrência, de locação, acontece que nós estreitamos os nossos laços com uma organização e durante um tempo de contrato, seja 3, 4 anos, a gente dá o suporte pedagógico para a escola, tanto na implantação, no treinamento, na requalificação dos profissionais, webconferências. Então, existe uma diferença na locação, que a GoMaker é um projeto de locação, Lego Education, mas você pode entrar no e-commerce e fazer a compra do kit que te for conveniente. Isso aí. Obrigada. Agradeceu, obrigado pela atenção. No mais, pessoal, então fica aqui o nosso agradecimento agora pela fala do Regis. Regis, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa primeira rodada. Conta sempre com a gente espera aí poder contar em vários outros momentos como esse junto com você também, tá bom? E agora, pessoal, um minutinho aí para vocês respirarem um pouquinho, que vamos ter agora a nossa segunda rodada do Maratona, tá? Que vai ter a participação aí do Weber, da Beatriz, que eu já vi que eles estão na sala. Então, pessoal, se quiserem já ligar a câmera de vocês, se vocês estiverem aí, também o áudio, fiquem à vontade, tá? Regis, pode seguir acompanhando aqui com a gente à vontade, beleza? Tá? Você é de casa, obrigada, fica aqui Regis. Com a gente. Valeu! Isso aí, tchau, tchau. Valeu. Tchau, muito obrigada. Um beijo para vocês e saudades dos embaixadores que estão aqui também. De uma aglomeração sadia, né? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Isso aí. Já tô vendo o rosto do Heber aí. Heber, bem-vindo. Prazer, Willy. Eu sou aqui da Tecnologia Educacional. Tudo bom? A gente já começa aqui, tá bom? E temos a Beatriz também. Beatriz, você tá com áudio aí com a gente? Vamos ver se ela fala alguma coisa. Tô aqui. Aí, beleza. Tranquilo. Tudo certo. Pessoal, mais um minutinho aqui, vamos segurar um pouquinho, tá bom? Só para o pessoal tomar uma água. Pamela, se quiser tomar uma água e também respirar um pouquinho, a gente já começa, tá bom? Bom, vamos para a nossa segunda rodada, então, pessoal. Só deixa eu voltar para a minha tela aqui de apresentação novamente. Ok, só um pouquinho. Beleza? Agora, pessoal, quem continua com a gente, quem estiver chegando agora também aqui, ok? Então, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda rodada dessa temática Lego e GoMaker, ok? Rodada número 2, tratando sobre a educação mudou. Como será a sala de aula do futuro, né? Então, além da continuação da participação da Pamela aqui com a gente, nós teremos a participação também do Weber, que ele é graduado em análise de sistema pela Universidade Federal do Paraná, especialista em robótica com ênfase em tecnologia da educação, pela Faculdade da Indústria do Senai, né, aqui do Paraná. Experiência de 9 anos com educação tecnológica e desde 2013 atua como juiz voluntário em torneios de robótica. Além disso, é cofundador e professor da Rai Educa, empresa de robótica educacional. Heber, seja muito bem-vindo aqui com a gente, ok? A gente agradece aí a tua disponibilidade, seja bem-vindo. Já passo o show para você, tá bom? Porque nós temos também uma segunda convidada aqui que vai estar participando com a gente, que é a Beatriz. A Beatriz está cursando ensino superior em engenharia elétrica, além de técnica em TI na escola Fortec Cubatão e professora de robótica na escola Fortec Cubatão. Muito legal. Seja bem-vinda também, Beatriz, ok? Você está em casa aqui, vocês dois. Passo o show para vocês. Qualquer coisa, estou aqui nos bastidores acompanhando o chat. Se quiserem fazer alguma interação com o pessoal, fiquem à vontade. Estou aqui, tá bom? Valeu! Obrigado, Willy. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Valeu. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né, em nome da Pamela aí, toda a equipe responsável pelo evento, né? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui um pouco é uma troca, né, uma conversa. Eu não preparei uma apresentação, mas eu vou falar um pouquinho de algumas experiências com essa temática aí, né, da educação mudou, como será a sala de aula do futuro, porque acho que a gente sempre vem se preparando para falar sobre isso, né, a gente sempre vem discutindo aí de educação 4.0, a gente vem falando de ferramentas tecnológicas,
mas nada como o ano passado, né? E ainda a gente está vivenciando um pouco disso para a gente estar realmente experienciando como é que é a sala de aula do futuro. Como foi dito aí, né? Eu trabalho já há alguns anos com educação tecnológica e há 2 anos estou com a Raeduca, né? Trabalhando aí com parcerias com algumas escolas, formação de professores, na parte de torneios também. Eu também sou um embaixador, já fiz uma edição do evento Embaixadores da Inovação. Então, tudo que foi dito aí anteriormente pelo Regis é muito bom, né? Eu consegui vivenciar essa experiência e recomendo para todos os professores aí que têm interesse em participar, para conhecer um pouco desse mundo da robótica. E o que eu trago, assim, aqui nessa fala é um pouco da experiência, né, enquanto professor aí, enquanto educador, nesse novo modelo de sala de aula. O que eu acho que é uma experiência bem condizente, assim, com muitas pessoas que estão aqui, primeiramente foi essa dificuldade que a gente teve de adaptação, né? Eu sou um professor de tecnologia, né? Mas mesmo assim não foi fácil para nós entrar nesse modelo novo, né? Desse modelo aí durante o ano passado e continua ainda esse ano. Então eu digo que muitos de nós fomos colocados nesse modelo online, colocados nesse modelo remoto, né? E muita coisa aconteceu rápido, assim, que obrigou todo mundo a avançar rapidamente, né? Então, a gente teve que aprender a migrar o nosso modelo de aula, né? E eu também sou professor de robótica, então a gente teve que migrar esse modelo presencial para um modelo aí híbrido e que acabou ficando praticamente todo ano remoto, né? Então, como é que a gente faz com kits, como é que a gente faz com o acompanhamento do aluno, como é que a gente faz para ter a mão na massa, sendo que ele está em casa, e foram muitos desafios, né? Primeiramente, que a gente começou a fazer, por exemplo, na nossa experiência aqui, né? A gente fez um combinado com os pais, porque a primeira coisa que a gente precisava ter é a participação maior deles, né? Porque o pai ali, ele passou a conviver 24 horas ali com o filho, praticamente, né? E aí, em muitos casos ali, a gente precisou do suporte do pai, para que o pai pudesse apoiar o aluno, né? Acompanhar ali as aulas, mas também a gente precisava do pai para colocar o aluno ali para participar das atividades com a gente, né? Porque tem muito assim a ideia de que a gente está numa geração muito nativa digital. Entretanto, a gente conseguiu ver que tem muitos alunos que ainda não têm muito facilidade com algumas ferramentas, por incrível que pareça, né? Dificuldade em transitar ali algumas ferramentas e alguns simuladores que a gente usa. Então, a gente precisou ter muito a participação dos pais nesse sentido. Então, a gente conversava muito, fazia muito essa ponte com a escola, em reuniões virtuais, com os pedagogos, os outros professores, para criar esse ambiente e o pai se sentir mais tranquilo para poder apresentar isso para o aluno, acompanhar e fazer essa mediação. Depois, a gente teve que buscar algumas ferramentas que suprissem essa falta de estar na sala de aula, né? Então, por exemplo, trabalhando com Lego, trabalhando com Arduino ou trabalhando com outras ferramentas, a gente foi atrás aí de recursos para que os alunos pudessem fazer. E aí, o professor teve que aprender também a ser como um youtuber, assim, né? Porque muitas dessas aulas têm que ser gravadas, né? Então, a gente grava a aula, ou a gente faz um modelo live, né? Vamos fazer live agora. Então, a gente fazia um modelo live de conteúdo ali, ou então nós gravávamos as aulas, né? E, por exemplo, no nosso caso, assim, a gente distribuía numa ferramenta de vídeo, passava o link para os alunos faziam acesso, assistiam essas aulas, e depois a gente fazia um contato com esse aluno semanal, uma espécie de monitoria aí, para poder tirar as dúvidas, né? Aí a primeira coisa que surgiu foi assim, poxa, mas a gente tinha aula na escola de 45 minutos, 50 minutos, como é que eu faço essa transição para uma aula de vídeo, né? E aí vocês também, muitos passaram por isso, viram que 50 minutos de vídeo é bem complicado de fazer, né?
Então, e ainda mais depois do trabalho você vai ter para editar esse vídeo, para fazer o upload desse vídeo, né? Então, a gente foi achando aqui um meio termo, assim. Então, por exemplo, conteúdos de vídeo, eles são mais curtos, né? Então, às vezes tem um embasamento teórico no começo desse vídeo, a gente faz, dependendo da disciplina que está trabalhando ali junto com a robótica, né? O conteúdo você consegue puxar de geografia, de história, matemática, física, língua portuguesa, língua inglesa. Então, a gente faz uma ponte desse conteúdo, apresentando o que vai ser feito, mas lembrando que, por exemplo, depende do público dos seus alunos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem turmas multisseriadas, então, né, alunos, às vezes, de segundo, alunos de terceiro, alunos de quarto ali participando. Então, o conteúdo tem que estar no nível que você consiga passar a informação, não pode ficar muito profunda para os alunos mais novos e também não pode ficar muito rasa para aqueles alunos mais velhos. Então, a gente vai chegando no meio termo assim. E aí, os alunos assistem esse conteúdo da robótica, né? Aqui a gente fazia uma trilha, por exemplo, com os alunos menores, utilizando muito o Scratch, né? Acho que muitos já utilizaram a ferramenta Scratch aí. E com o Scratch a gente fazia a parte de contação de histórias, a parte de animações, criação de alguns jogos, realidade aumentada, né, que dá para trabalhar também na ferramenta. Enfim, isso daí foi sendo trabalhado durante o ano com os alunos. E aí, depois, com momentos de monitoria, assim, né, momentos que a gente conseguia colocar todos esses alunos para poder interagir ali e tirar as dúvidas, né? Mas é muito importante também que essas aulas aconteçam ao vivo, porque daí você consegue fazer o experimento junto com os alunos ali, e aí vira uma brincadeira, né? Porque daí eles cada um vai passando pela etapa ali da orientação, vão fazendo junto com você, e aí você também vai ter o desafio de escolher qual ferramenta utilizar, né? Às vezes você vai utilizar uma ferramenta que a própria instituição usa, ou uma ferramenta que você tem um pouco mais de facilidade, e aí no começo você vai ter que mediar, né? Porque até as crianças aprenderem a usar a ferramenta, eles multam um, aí eles tiram a câmera do outro, eles quicam o professor para fora da sala. Então, isso tudo são coisas que a gente passa, e essa experiência aí depois vai melhorando. Você traz aquele ambiente de sala de aula para esse ambiente virtual, né? Fulaninho, liga a câmera. Não, agora depois eu respondo, né? E é bem divertido. E aí, com os alunos um pouco mais velhos, a gente tem os kits, né? Tem kit Lego, tem o kit Arduino, até o próprio Microbit. Então, isso daí é interessante, que você consegue trabalhar com eles na prática ali, fazendo o simulador, né? Então, por exemplo, existe um simulador da Microsoft, né? O MakeCode, que aí você consegue trabalhar o Microbit, por exemplo, você consegue fazer os experimentos online no simulador, ou você consegue também utilizar o Tinkercad, né? O Tinkercad é uma ferramenta muito legal, que você consegue fazer simulação de peças de Arduino e até montar algumas estruturas ali de eletrônica e elétrica para trabalhar. E aí, se o aluno tiver um kit, né, que tem alguns exemplos de kits, ele consegue depois fazer a prática, né? Então, a gente monta os circuitos ali e depois a gente monta na prática também com um aluno ali, e aí as dúvidas a gente consegue chamar uma monitoria. O Tinkercad é muito legal também, porque ele também tem agora um simulador do Microbit, né? Então, são exemplos de ferramentas aí. E no MakeCode a gente também tem do EV3, tá? Então, a gente também consegue, fora usar o próprio programa do EV3, né? Para programar, seja no Lego Mindstorm Education EV3 lá, tanto a programação do simulador do antigo, como no novo, que é esse formato de Scratch, blocks, né? De arrastar, a gente consegue trabalhar. Aí também tem a questão de você trabalhar com os alunos mais velhos, a questão das aulas, das atividades, né, a presença deles nas atividades, então, porque os alunos mais velhos geralmente desligam a câmera, são alunos que não querem aparecer, aí você fala, alô, né, parece que está falando uma sessão sem alunos, né, você está falando sozinho, só vê os nomes ali, dando pop-up ali,
Eu estou sozinho aqui, você conversa, ô, professor, estou aqui, não sabe se ele está mexendo no YouTube, se ele está jogando alguma coisa, né? Então, a gente também consegue chamar esses alunos para participar, talvez propondo algumas coisas de interesse deles. Então, a gente fez muito isso, a gente criou algumas ferramentas aí de troca com os alunos, mandava os questionários, eles davam temáticas que eles queriam fazer. Dá para trabalhar muita coisa também de internet das coisas, ou seja, equipamentos ou itens que você vai usar e que trabalha com Arduino, que você consegue fazer uma ponte. Olha, se você comprar um componente aqui e conectar ele na internet, você consegue mensurar isso de outro lugar, ou você consegue ter relatórios desse tipo de sensor, você consegue trazer isso para uma tabela, e aí trazer exemplos do dia a dia. Isso é muito legal. Quando você faz essa aula com os alunos, em que você mostra coisas do cotidiano deles, a gente tem um interesse muito maior, um engajamento bem maior. Aí, a gente trabalhou, então, durante todo o ano de 2020 dessa forma remota, né? Fazendo essas aulas aí com a periodicidade que a escola tem, essa aula de robótica, né? E em algumas escolas a robótica atua como um conteúdo mesmo de sala de aula semanal, em outras ele é um contraturno, uma escolinha, como chamam. Então, a gente consegue trabalhar diversos assuntos para diversos públicos, né? É só a gente ter esse planejamento com a equipe pedagógica, os professores. Uma coisa bem legal para ter o engajamento também dos alunos é propor, igual as competições de robótica, que a gente já foi mencionado aqui nesse evento, né, principalmente da Lego, a gente propor desafio para os alunos. Então, os alunos gostam muito de serem desafiados. E é uma competição saudável, assim, que você coloca eles para participarem, né? Então, por exemplo, nós fizemos uma competição o ano passado, em que a gente usou a temática do Covid-19 para que os alunos propusessem soluções, né, nas suas ferramentas que eles estavam trabalhando, né, naquele conteúdo que eles já estavam tendo, né, sejam simuladores ali no Tinkercad, seja no Microbit, seja na Lego, seja no Scratch. Eles tinham que responder um desafio, né, como é que eles iam trazer soluções ao problema do Covid, como que eles iam informar pessoas de métodos de proteção, como que eles iam, por exemplo, simular em fábricas que estão fazendo álcool em gel. Então, foram desafios assim nessa temática, em que eles tinham que trabalhar durante um período aí, montar os projetos, apresentar esses projetos online, e depois os melhores eram premiados. Então, isso aí também deu um engajamento muito bom e conseguimos ter uma retenção muito legal de alunos, né? Porque vocês acompanharam, né? Muitos alunos aí e muitas pessoas ainda passam por dificuldades por conta da pandemia. Então, a educação é uma área que sofreu um corte muito grande, né? Seja de recursos, seja de professores, e aí muitos alunos acabaram deixando as escolas, e essa área de tecnologia é uma área que sofre bastante, porque daí você tem tudo os equipamentos ali comprado e tal, mas aí os alunos não estão frequentando as aulas, e fazer essa transição foi bem difícil. Então, a gente sofreu, nós, assim como todos, né, professores aí, entusiastas de tecnologia, sofremos muito com isso. Então, a gente faz esses eventos de premiação, esses eventos de interação, para que a gente tenha a participação de todos os alunos. Então, foi muito bom. E existem diversas correntes aí de educadores no mundo todo que trabalharam projetos similares também. E eu estava comentando até com a Pamela, um bem legal que a gente conversou lá com o pessoal para poder fazer também aqui, é o Hack Your Window, né? Hackeie sua janela. Isso aí foi um movimento da equipe do Scratch, né? Na verdade, um professor que trabalha com Scratch, e aí ele desenvolveu um projeto em que você pegava uma foto da janela de casa e você projetava nessa janela uma praia, uma fazenda, um lugar que você gosta muito, né? Ou o seu quarto, por exemplo, tira uma foto do seu quarto e a sua janela, e aí lá você vai fazer um projeto, vai fazer uma animação, vai fazer uma contação de histórias, vai fazer um jogo ali,
E aí o aluno vai ter aquela sensação de, mesmo que ele esteja dentro da casa dele, passando, né, por essa situação, ele está ali também em qualquer lugar do mundo, né? Ou fora do mundo, quem quiser fazer com o planeta, alguma coisa assim. E isso foi muito legal, porque os pais deram um retorno muito bacana, né? Os pais viram esse movimento e elogiaram bastante, os alunos engajaram, fizeram bastantes projetos, e aí foram projetos individuais como em equipe. Ah, mas como em equipe? Não, então eles utilizavam também essas ferramentas aí para conversar entre si, para poder montar os projetinhos e depois para poder apresentar isso para todos, assim, né? E foi muito legal as trocas, foram diversos tipos de projetos e experiências que foram vivenciadas aí, né? E aí, depois que a gente passou por esses módulos, por essas trilhas que a gente chama aí, trabalhando com os alunos durante o ano, a gente ofertou uma trilha de microbit, né? E o microbit é uma ferramenta muito interessante também, né? Já teve também painel aqui no evento aqui, né? Da Maratona de Cultura Digital, falando um pouco do microbit. E ele é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com os alunos, porque ele é uma pecinha, acho que todo mundo conhece aqui, né? Ele é uma pecinha bem pequenininha, né? Mas ele permite com que os alunos façam diversos projetos maker, assim, com coisas que eles têm em casa, ali, fácil acesso, eles programam e já usam isso daí, e aí eles depois que fazem os projetos também conseguem sair de casa, tirar fotos, filmar alguma coisa e apresentar, assim, e a gente consegue ver muitas coisas interessantes também saindo desse tipo de projeto. Eu acho que esse é um pouco do que eu quero falar, não sei se tem algumas perguntas aí, mas é para falar como é que foi esse cotidiano, né, como é que foi essa sala de aula, no futuro não, mas como que foi essa sala de aula que a gente vivenciou, né, para trabalhar a ferramenta digital, trabalhar robótica, trabalhar outros tipos de ferramentas tecnológicas aí dentro de casa, né? Então, chegou esse futuro, a gente já teve que fazer muita coisa, e isso foi bom porque provocou na gente essa corrida atrás de inovações, de ferramentas, e a gente não deixou de olhar para o aluno, né? A gente não deixou de olhar para todas as crianças, os adolescentes aí que a gente trabalha, e ver essas particularidades, né? Porque a gente pensa, nossa, todo mundo tem celular, todo mundo tem notebook, mas não é bem assim, né? Esses modelos em casa, vocês sabem que às vezes a casa tem um notebook só, e aí é o pai no período, a mãe em outro período, e sobra a criança para fazer aula em outro período, né? E muitas dessas ferramentas a gente não tinha acesso delas via tablet ou celular, muitos nem tem tablet, né? Então, a gente teve que adequar muitas dessas coisas, a gente teve que ver algumas ferramentas aí diferentes, a gente teve que negociar com as escolas, né? Teve escola que emprestou aparelhos, né, para os alunos utilizarem em casa, teve alunos que fizeram outra atividade, foram nas escolas usar ali o material. Essa questão dos kits, né, a gente higieniza kit, manda kit, o aluno compra kit, o aluno faz sem kit. Então, isso foi tudo coisas que foram bem interessantes e nos mostraram que sim, a gente consegue fazer muita coisa aqui, né, e que a gente continua se esforçando para levar essa cultura maker, levar essa cultura de tecnologia, levar Lego, levar Arduino, Microbit e tantas outras ferramentas aí para o lar dos nossos alunos e fazer com que eles, né, não percam interesse nos estudos, né, e que eles fiquem também com a gente aqui durante todo esse ano, que está passando, né, e a gente não vê a hora de estar todo mundo junto em sala de aula aí para continuar fazendo os nossos experimentos aí, construindo e montando robô. Acho que era um pouquinho disso que eu queria falar. Legal. E aí, eu tenho uma provocação, Éder, né? Já que em formato de mesa redonda, então assim, vai passar, a gente vai voltar para a sala de aula, e aí? A gente vai ter que reaprender a trabalhar no método tradicional, a gente vai ter mais fortalecido com essa metodologia ativa, essa sala de aula invertida. O que você acredita? Assim, você, né, vem de um ambiente escolar, vem da empresa onde você tinha os alunos de modo, né, presencial, físico, aí você reconstruiu a sua proposta, e agora, voltar para o ambiente físico, assim, como é que vai ser isso?
se retorna para a sala de aula, não vai ter mais a tela preta, então vai ter interação, vai ter curiosidade dos alunos. Como é que vai ser essa sala de aula dos próximos anos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Pamela? a gente sabe que teve uma transformação muito grande, né? E a gente espera que muitas das conquistas que a gente conseguiu, né, nesse período, a gente consiga manter, né? Com relação a esse ambiente. Eu acho que as escolas estão mais abertas, né, no sentido de permitir a gente trabalhar esses modelos diferenciados, né? Eu acho que a gente consegue atender públicos que antes não estavam sendo atendidos, né, no sentido assim, agora a gente conseguiu alcançar um pouco mais, a gente teve que aprender, igual a gente falou, gravar aula, editar aula, né, ser youtuber, né, então tem conteúdos agora que a gente tem online e talvez a gente traz isso que era uma realidade só no ensino superior para a educação básica, mas de um jeito diferente, né, não é aquela coisa tão formal, é uma coisa desse modelo que a gente dá aula. Então, eu acho que a gente vai ter escolas que estão desesperadas para voltar para um modelo que não existe mais, mas a gente tem muitos parceiros aí que estão apostando nesse novo modelo, que eu acho que é o que a gente vai ter, né? Esse modelo que a gente vai ter esses espaços igual a gente tem aí, e que foram mostrados, por exemplo, pelo Regis, a gente vai ter locais que a gente vai montar novos, a gente vai ter crianças que vão se reunir, sei lá, num condomínio ali, num espaço para poder fazer as aulas, o professor remoto, enfim, a gente vai ter diversos tipos de modelos de educação que podem rodar para isso que a gente está falando agora de tecnologia aqui, e são muito bem-vindos, né? E como eu falei, a gente ainda não conseguiu passar por tudo, né? Porque a gente ainda tem aqui no Brasil alguns impeditivos, né? Algumas coisas a gente não tem acesso, outras encareceu um pouco durante esse ano a aquisição, né? Então, isso também é um problema grande, né? Mas a gente conseguiu ter o apoio dos pais, que eu acho que foi muito importante. Acho que ganhamos muito com a presença dos pais, com essa parceria dos pais, né? Vendo esses trabalhos. E teve muitos pais também que comentei com a Pamela, assim, que falaram para a gente assim, olha, tá muito legal, né? Ele gosta bastante desse conteúdo, dos conteúdos que são feitos aí de robótica, enfim, mas o ano foi um ano muito forte, né? De muita coisa online, e realmente tem que tomar cuidado, porque são, às vezes, crianças muito novas, ou mesmo pessoas que já estão acostumadas com tecnologia, que sofreram aí, né, um ano todo, assim, bem forte, com tudo, né? Muitas horas online, e a gente entende que tem que dar uma pausa também, tem que dar uma relaxada, dar uma descansada, recarregar energia para voltar aí mais animados do que nunca. Mas também permitiu a gente conhecer ferramentas novas, teve ferramentas que nós conhecemos, que nós vamos trabalhar para esse ano agora, novas, que vão atender coisas que a gente viu esse ano aí de alguns probleminhas assim. Então, é isso que é importante, é importante esse diálogo, né? Acho que a gente nunca teve tanto espaço para diálogo aí e adequações, né? Então, a gente sofre perdas assim, mas o ganho foi mais positivo, foi maior aí. Que legal. E daí é assim, né? A curiosidade para trabalhar o ensino maker remoto. Como é que eu faço meu aluno? Então, você teve aí o apoio dos pais e também a aquisição de alguns materiais. E a Beatriz, que é a nossa segunda convidada, ela trabalha num espaço GoMaker, que nem o Regis, e ela precisou desenvolver competências com os alunos, mas sem material. Então, eu vou chamar ela para o nosso bate-papo, para que ela contribua. A ideia, a gente vai fazer esse bem casado aí, das suas experiências e da Beatriz. Tá bom? Oi, gente, boa tarde. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Tranquilo? Obrigado, Pamela. Beleza. Obrigado, Pamela, pelo convite. Heber, muito bom. Sua explicação desse momento que você passou aí. Te entendo. Mas a minha realidade foi um pouquinho diferente, né? A gente iria implantar as aulas Lego no ano passado, mas quase não deu tempo, né? Porque a gente teve um mês de aula, os alunos estavam se adequando às soluções ainda, e acabou que não viram nem 0,5% do que a gente tinha para passar, infelizmente. Então, a gente parou da pandemia,
E a minha chefe veio para mim e falou, então, mas eles vão esquecer o pouco que eles aprenderam, e agora? Vocês não vão fazer nada, eles precisam ter as aulas. Como eu faço parte do TI também da escola, né? A gente precisa buscar uma forma de continuar as aulas. A gente optou por não ter aula gravada, né? Então, eu dei uma olhada no Zoom, a gente trabalhou um mês com o Zoom, foi péssimo. Foi muita dor de cabeça. Aí a gente falou que tem o Teams, tem Blackboard, tem o Google Education, né? Que é a plataforma que a gente optou. Então, a gente se organizou, cadastrou todos os alunos na plataforma. Decidiu trabalhar com videoconferência, que são as aulas no Google Meet. Adaptamos o Classroom para atividade, para trabalho, para prova, e ter um controle melhor do que estava acontecendo. A gente teve... muitos alunos saíram da escola, infelizmente, optaram por escola pública, tiveram vários alunos com problemas financeiros, infelizmente. E aí, como a gente é uma escola que começou, né? Estava começando, engateando com as aulas com a Lego, com as soluções Lego. Muitos pais não conheciam. A gente fez até um Lego Day. Os alunos e os pais foram na escola conhecer os kits e tudo mais. Eles não tinham conhecimento nenhum. Na verdade, eu tinha 1 ou 2 alunos que conheciam por outras escolas, e aí a gente falou, como que a gente vai fazer, né? Como que vamos continuar trabalhar Maker com eles à distância, além das aulas, né, já dos professores do núcleo comum. Então, a gente primeiro fez essa adaptação para aula online, onde todas as matérias com português, matemática e etc. estavam na grade, eles tinham um horário de aula normal, com algumas alterações em horário, para poder adaptar todo mundo. Juntamos turmas, no caso do ensino médio, de núcleo comum, e fomos adaptando. Infelizmente, para a educação infantil e fundamental 1, nós optamos por não ter a aula Maker, né? Nós fizemos uma adaptação. Como os alunos não têm os kits de Lego em casa, a gente optou por aula hands-on, né? Maker, onde eles usariam materiais que poderiam ter em casa, já que também a pandemia eles não poderiam sair, né? Nem para comprar nada, e o kit também muitas vezes inviável para a família. E daí a gente montou um planejamento baseado no que eles estavam vendo nas outras disciplinas. Então, eu comecei a trabalhar quinzenalmente projetos para eles fazerem junto comigo. Então, era uma aula de 50 minutos. Então, em uma semana, a cada 15 dias eu falava com eles. Então, em uma semana eu passava a teoria do que a gente ia trabalhar, explicava, linkando com as disciplinas comuns, e passava uma lista de material para eles providenciarem, né? Para a gente poder montar o projeto juntos, como se fosse Arte Ataque, passar na televisão. E aí eles separavam o material, a gente se reunia e montávamos juntos. Eu separei alguns exemplos de projeto para vocês verem. A Pamela, se puder passar para o próximo, por favor. Então, eu trabalhei esse, por exemplo, é um holograma, né? Todos eles têm celular. Então, a gente trabalhou com uma garrafa PET. Eu enviei um molde para eles botaram a garrafa. A gente desenvolveu conceitos de ilusão de ótica, algumas técnicas na construção do holograma. Assim, nada muito complicado, mas que eles colocassem a mão na massa, que eles montassem, que é o que os kits da Lego propõem, né? Que eles usem a criatividade, que eles montem, que eles façam. Porque eles se interessam por isso. Eu ficar falando não ia adiantar nada. Então, eles fazendo comigo funcionou bem, assim. Eu gostei do resultado. Todo mundo participou. Eu fiz um outro projeto, alguns outros. Eu separei 4, se não me engano, 4 ou 5.
No caso esse das misturas, a gente falou um pouco de química, física. Eu até linkei com o professor da área. Ele falou sobre densidade com as crianças. Foi bem divertido. A gente acabou conseguindo juntar as duas turmas, né? As duas disciplinas para poder estar conversando. Eles gostaram pra caramba, fizeram uma bagunça. As mães quase me matam, mas tudo bem. Faz parte, como sempre. Esse também foi bem divertido, eles gostaram de trabalhar, porque é uma novidade, principalmente o sexto e sétimo. O nono ano é mais complicado de lidar, porque eles estão mais velhos, acho que já vão para o ensino médio, não tem tanta paciência. Mas no final foi bem gratificante também de fazer isso. O outro projeto que a gente trabalhou foi software, né? Para não deixar morrer os conceitos da GoMaker, a gente sempre buscava linkar o que a gente aprendeu no Embaixadores, né? Então, são os 4Cs, que a gente aprende no Embaixadores e passa para eles em sala de aula com soluções Lego. A gente buscou usar também nessas aulas, e para não ficar 100% usando sucata, etc., a gente também fez alguns projetos com software. A gente usou para celular o Drawbricks, tem o Mortomatic que também está para desenvolver, tem o BlockCAD também, que eles gostaram de usar. Alguns são mais difíceis de usar, dependendo da idade do aluno. O sexto ano em si gostou bastante do Drawbricks, o sétimo já gostou mais do BlockCAD, porque é um pouco mais difícil de mexer, mas tem uma quantidade maior de peças, ele dá para desenvolver as coisas com um pouco mais de quebra-cabeça, entre aspas, eles acharam melhor. E aí eles criaram personagens, criaram projetos mais simples, né? Porque não tem como fazer tanto assim, né? Desenvolver tanto, mas para não passar em branco, a gente desenvolveu algumas coisas com o software. Outro projeto também que a gente fez foi o robô reciclado, que a gente trabalhou formas de descarte de lixo em casa, né? Adaptou algumas coisas para eles aprenderem. Na primeira eles já sabem, só para reforçar, né? Separar vidro, plástico, lixo orgânico. E com isso, com a explicação dessa aula, eles também viram um documentário sobre os lixões e etc. Eu falei um pouco do Celsius 137 para eles também. Então a gente vai linkando aí e vai montando as aulas, e no final sempre tem um projeto. Aí não fica 100% só teoria, eles fazem com aquilo que eles aprenderam, eles têm um link, né? E acaba sendo, eles absorvem mais o conteúdo, né? E foi bem legal que alguns alunos me falaram que eles começaram a adotar a separação de lixo em casa. Muitos não tinham, eu achei bonitinho da parte deles. Tem mais um que eu separei, que foi o Soprobô, que é o próximo, que foi o primeiro projeto que eu fiz com ele para ver se ia dar certo. Inclusive, esse é um aluno meu do sexto ano, o Miguel, que fez a mãe dele ficar brincando com ele, que Soprobô, ela quase me matou. Mas foi bem legal. Nesse daqui eu abordei um pouquinho sobre energia eólica antes, além do material reciclado, que ele já tinha uma noção. Esses foram só alguns projetos que eu desenvolvi com eles. Além desses projetos, tiveram outros também usando material reciclado. Além de materiais mão na massa, né, de projetos mão na massa, eu também desenvolvi com eles alguns questionários, e depois esses questionários a gente usou para fazer jogos. Então, eu falava sobre um tema com eles, e depois eu pegava imagens referentes a esse tema, colocava na tela, e eles tinham que me falar algo a respeito, ou sobre a foto em si, sobre o que era, sobre o que eles desenvolveram, o que eles aprenderam. Eu usei também uma ferramenta chamada Kahoot, que é uma plataforma de jogos, não é de jogos, né? Você desenvolve um questionário
e com o link, os alunos conseguem responder e tem uma pontuação. Então, quando eu terminava determinado assunto, a gente fazia sempre um quiz e uma competiçãozinha para eles poderem sair da mesmice, porque eu estou tendo aula na faculdade online, então eu sei como é maçante ficar na frente do computador e anotando, e é muito fácil perder a atenção, ainda mais eles que são jovens, né? É tudo muito rápido, é muita coisa, celular, notificação, já quer ver o que é difícil de manter. Então, eu tenho os dois lados, né? Eu tenho o meu lado de que eu sei que é difícil de preparar algo para passar e sei como é difícil absorver. Então, a gente fica nesse meio termo aí. Eu tive uma resposta bem positiva deles. Eu gostaria de ter trabalhado mais coisas, né? Desenvolvido mais com eles, mas para o momento não era possível. Para os pequenos, eles pediam muito, eles tinham muita falta, porque eles são os que mais ficam enlouquecidos, né? Os adolescentes nem tanto, mas eles ficam querendo ir para a sala meio que toda hora, por eles ficavam lá direto. E aí eu acabei fazendo algumas aulas, por exemplo, essa do robô reciclado, eu fiz com o 5º ano também, com o 4º ano, e de 1º ao 5º a gente participou das 2 temporadas do Lego Day, que a Pamela chamou a gente para participar. Então, alguns alunos tinham, né? Como eles já usavam software comigo, eles participaram com o software. E de 1º ao 5º, alguns já têm o Lego Home, né? Que é o de casa, como não o Education. Eles fizeram projetinhos com o que eles tinham também, adaptando aí para a realidade deles, e foi bem bacana. Bastante gente participou, eu fico bem feliz. E eles acabaram que eles não esqueceram um pouco o que eles aprenderam, né? Então, vira e mexe, eu chegava e falava do hands-on, falava da cultura maker, dos 4Cs. Chegou no final do ano e já não lembravam muito, mas aí eu perguntei dos 4Cs, tinha uma meia dúzia aí que lembrava ainda, fiquei feliz. E eles lembravam, assim, como eles viram bastante kit, né? Eu apresentei todos, para todas as turmas, embora eles usassem de acordo com a sua faixa etária. Então, na hora do quiz, eu acabei fazendo uma pergunta no geral. E eles ainda lembravam bastante coisa. Para esse ano, o projeto a gente pretende, né? A gente só pretende no momento abrir esse leque um pouco mais, já que a gente perdeu, entre aspas, um ano, desenvolver mais esse conteúdo. Então, a gente já tem as soluções da Lego, já viu que dá para trabalhar com o sucata, então a gente está pensando em projetos unificados e passar uma competiçãozinha mais elaborada para eles, dar uma dor de cabeça maior. E também a gente tem curso técnico em informática e mecatrônica, estamos pensando num projeto junto das 2 turmas, na parte de programação do EV3 com Python para o pessoal de informática quebrar a cabeça, e um projetinho mais complicadinho para o pessoal de mecatrônica desenvolver na parte de montagem, e juntar os dois, fazer um bem bolado aí. Inclusive, eu vou convidar a Pamela quando a gente tiver essa apresentação, que a gente faz todo ano. É uma feira de ciências que a gente chama de Expotec, onde os nossos alunos já participam com projetos do núcleo comum e do curso técnico, só que agora a gente quer fazer algo maior, usando os conhecimentos que a gente aprendeu, mesmo parado, durante esse ano. E para esse ano, além disso, né, além dessas 2 mudanças, a gente vai mudar o nosso ensino, teoricamente, né? Então, a gente vai trabalhar com a sala de aula invertida. Os professores já estão doidos, inclusive eu, porque é uma mudança drástica e os alunos não são muito receptivos à mudança, né? Então, vamos ver como é que sai. Eu tenho alunos que amam Lego, tenho alunos que querem dormir na minha sala, então são 2 extremos, né? É difícil lidar tanto com adolescente quanto os pequenos. Os pequenos ficam doidos. A aula com maternal é sempre uma loucura, né? Porque
Eles não querem muito a parte teórica, então eu fui explicar o Pony Express, eles querem montar o trilho, querem ficar doidos, não dá. Aí eu já tenho aula com os alunos mais velhos, que é o do Fundamental 2. Nono ano acho que já manda no nariz, né? Já é bem complicado, já vai para o ensino médio, não precisa disso, já é um chororô, é bem difícil. Então, vamos ver aí como é que vai sair. A princípio, a gente vai ficar com ensino híbrido, vamos ter alguns alunos em sala de aula presencial, com 35%, tomando todas as medidas, e outra parte em casa, usando as ferramentas que a gente adquiriu. E agora com a sala de aula invertida, com alguns tópicos para eles verem sozinhos, se virar, quebrar a cabeça, e vir com a gente com dúvida, que eu quero só ver como vai ser. Estou me preparando psicologicamente. Mas... Pode falar? Desculpa, Bia, pode falar. Não, pode, tem problema. Não, eu ia falar que aí agora vamos sair desse desafio do ensino remoto para fazer essa proposta da escola do futuro. Sim. E tem uma pergunta bem boa que o Willi vai fazer daqui a pouquinho, mas aí eu fico pensando assim, e essa sala do futuro, além de demandar novos educadores, né, todo mundo passou por um processo de autoconhecimento e requalificação, também tem aí, não é assunto para essa pauta, mas é para a gente refletir, existe um processo avaliativo. E aí que eu acho que vai pegar, né, vocês dois comentaram na situação de projeto, o engajamento dos alunos, de ter o resultado concreto no final da parte teórica, né? Então, trabalhei com os alunos, tais aspectos, ele tinha que me entregar X coisas como resultado. Será que a gente vai conseguir levar isso para a sala de aula? Será que vai ser tão fácil? Porque há o desafio de controlar as câmeras, os áudios, a participação do aluno no ensino remoto. Sim. E agora, né, presencialmente, como é que vai ser os nossos desafios e como é que a gente vai ainda dentro dessa nova rotina, tem mais prós ou mais contras, né? Os pós ou os contras? Não sei se vocês querem comentar, se o Weber quer comentar também. Então, a princípio, eu acho que toda mudança é mais contra do que pró, né? Porque toda mudança exige que você saia da sua zona de conforto. Então, você precisa se adaptar, você tem muita coisa para fazer, porque você não estava adaptado. Então, eu acho que é mais contra do que pró no começo. Mas depois, conforme você vai desenvolvendo, vai se adaptando, começa a ver que também tem um lado positivo. Isso a gente viu bastante nas aulas remotas, né? Porque em sala de aula é difícil você controlar um bando de adolescentes falando ao mesmo tempo. Eles querem conversar e falar de qualquer coisa, menos do assunto da aula. E perde um pouco isso na hora do remoto, embora eles liguem bastante o microfone. A gente tem só um problema no quesito desempenho do aluno, né? Tem aluno que sabe que ele precisa parar e prestar atenção e desenvolver o que ele está vendo ali no momento. Já tem aluno que, enquanto você está falando, mesmo em sala de aula, está no Facebook, imagina em casa. Então, vai muito de como o professor consegue aprender e de como o aluno prefere se portar. Eu tenho professores na faculdade que eu quero dormir, dá 9 horas da noite e falo, meu Deus, essa aula não acaba. Eu imagino que os meus alunos passem por isso também. Então, é difícil você preparar uma aula remota, onde você consiga passar os seus conhecimentos de forma que prenda o aluno e ele se engaje naquilo que queira fazer, converse com você e absorva o que você está passando, sendo que o presencial já é muito difícil. E vai do aluno também, tipo, fala, caramba, ele está se esforçando, sabe? Eu gostei desse assunto, vou conversar com ele, vou perguntar. É uma via de mão dupla, né? Então, se eu fico falando 3 horas de aula e ninguém pergunta nada, o que eu tinha para falar em 3 horas, eu falo em 1 e acabou a aula. É bem complicado. Eu acho que, a princípio, vai ser bem difícil lidar com essa mudança, ainda mais agora que eles vão ter que
se mexer, né? Porque eles estão acostumados a ficar Deus dará, entre aspas, né? Tanto que a gente até estava vendo com o Clezon das atividades, eles precisarem enviar fotos das resoluções de lição de casa, porque estava muito fácil, sabe? Eles falavam que fazia, paciência, na hora da prova a gente descobre se fez mesmo. E na hora da prova eles trocavam respostas, aí a gente já começou a fazer algumas alterações, pegar todo mundo no pulo, fazer prova diferente. Então, foram coisas que a gente foi adaptando. A prova foi o que mais deu dor de cabeça. Então, a gente montava a prova com valor diferente, eles nem prestavam atenção, só copiavam a resposta um do outro. Então, vai ser difícil tanto para a gente quanto para eles. Acho que mais para eles do que para a gente, porque esse ano serviu bastante de lição. Mas eu acho que não vai demorar muito para o ensino híbrido tomar frente, sabe? Tipo, tem muita coisa que dá para fazer que é bem bacana, mas vai ser difícil, é uma pedreira. Eu vou aproveitar o gancho da Beatriz aqui e a pergunta da Pamela. A gente conseguiu ver, assim, muitas escolas, esse ensino de tecnologia, ele é um conteúdo complementar das aulas, né? Então, junta-se isso, aquela questão do aluno achar que ele não tem que fazer a tarefa, que ele não tem que participar, que ele não tem que ter algum tipo de avaliação, né? Uma coisa que a gente viu muito complicada esse ano é que sempre com as atividades a gente dava um desafio para eles fazerem, né? Então, os alunos, muitas vezes, eles, não vou fazer desafio, porque é robótica, porque é só aula para me divertir. Então, você tem que conciliar esse conteúdo com a cobrança, né? Porque senão fica uma coisa que você não consegue nem mensurar. Por isso que eu acho que é importante também a gente fazer a aplicação desses formulários, né? Usa algum tipo de formulário online, usa o próprio Kahoot para fazer uma avaliação da aula, que é uma forma bem divertida de você saber se pelo menos o que você ensinou ficou corretivo, né? Porque muitas vezes você não vai ter esse feedback do aluno, então você precisa saber. E aí a gente conta muito com o apoio dos professores transdisciplinares ali, né? Que estão trabalhando com física, com matemática, com artes. Então, daí, muitas vezes, é esse professor que vai fazer a avaliação e você pega depois, enquanto professor de tecnologia. Então, acho que um desafio nosso para esse ano é levar um pouco mais dessa seriedade para ver se a gente consegue fazer com que os alunos fiquem engajados, a gente consegue engajamento, né? Porque chama a atenção o espaço maker, esse conteúdo, mas a gente também precisa de um retorno para ver se realmente esse conteúdo está sendo assimilado. E o que a gente quer passar, que são essas informações, essa questão de trabalhar com a realidade, trazer isso que você está estudando agora, né? Exemplo aí do holograma que a Beatriz trouxe, esses softwares, tudo isso daí tem um pezinho aqui na realidade. Isso daqui também pode ser alguma coisa que, mesmo que esse pessoal não seja o público-alvo ainda, é alguma coisa que já faz eles refletir o que eles querem fazer lá na frente, enquanto graduação, enquanto, enfim, projetos aí para a vida, de empreender, alguma coisa, porque esse foi um feedback que a gente teve. A gente teve alunos aqui que são do fundamental, anos finais ali, mas sexto, sétimo ano ainda, que nem estão pensando nisso, e meninas, que é muito legal, né? A gente teve feedback muito grande de meninas que falaram, nossa, eu quero programar, eu quero ser uma engenheira, eu quero desenvolver software, porque essa é uma coisa que nunca foi a realidade delas, né? Nunca foi uma coisa que foi colocada pela família, enfim, culturalmente, para essas pessoas trabalharem, e ali naquela aula de robótica ela viu que era uma coisa muito diferente que ela podia fazer. Então, a gente ficou muito contente desse tipo de coisa que a gente consegue proporcionar também para esses alunos. Legal. Bom, pessoal, a gente já está quase se encaminhando para o encerramento, mas eu fiquei assim, muito encantado com a fala do Weber aí, e da Beatriz, a dinâmica, as imagens que ela mostrou ali ao longo das atividades que ela conseguiu fazer. É bem interessante que eu estou mediando todos os eventos aqui do Maratona, desde o dia 18, e sempre que a gente entra no assunto da metodologia da Lego, né, os 4Cs e tudo mais, sempre perguntam para a gente como que pode-se fazer a metodologia sem ter o Lego necessariamente, né? Então, bem legal ali a apresentação que a Beatriz fez, a experiência do Weber também. A gente agradece realmente aí por vocês terem tido a disponibilidade de vir até aqui e compartilhar com a gente todo esse conhecimento que vocês possuem. Certamente tem muita gratidão da nossa audiência e aqui da tecnologia educacional também. Muito obrigado, de coração.
E temos para finalizar aqui, antes da gente ir para a fala final, uma pergunta bem legal que veio, tá? Então, vamos ver se o Weber pode colaborar com a gente, a Beatriz também. Do Danilo, perguntando o seguinte: quais as competências que podem ser desenvolvidas com todos esses hands-on, né, que foram apresentados aí? Pergunto porque, às vezes, penso que em alguns casos, não nos apresentados, claro, acabamos por propor as atividades pelas atividades, sem uma intencionalidade pedagógica clara. Quer dizer, quais as finalidades no campo da aprendizagem que essas intervenções podem trazer? Beatriz, Eber, vocês teriam alguma coisa para falar sobre? Tenho sim. É muito interessante essa pergunta do Danilo, porque a gente consegue propor, né, alguns desenvolvimento de habilidades, algumas competências, e a gente vai ver gradualmente os alunos trazendo esse tipo de coisa, né? O primeiro é a alfabetização tecnológica, que igual eu falei ali, a gente acha que o aluno ele já é um nativo digital e, na verdade, não, ele só tem uma curiosidade e muitas vezes ele tem uma predisposição maior do que todos nós aqui, né, adultos, já pessoas velhas para algumas tecnologias, então eles não têm esses freios, essas coisas. A questão STEM, né, que está o tempo todo, então é muito bom a gente conseguir trazer o aluno incluso no STEM, né, e STEM com A mesmo, ali colocando arte junto, porque sem arte a gente não consegue juntar ciência, tecnologia, engenharia, matemática, nem nada. O mais legal que eu acho é trazer o aluno de um papel que ele tinha até hoje na educação tradicional, que era um aluno só reproduzir conteúdo, para ser um aluno que passa a desenvolver conteúdo. Então, ele passa a sair do papel só de expositor para um desenvolvedor. Então, ele vai fazer o que a Beatriz colocou aí, né, de trabalhar alguns conceitos, montar os robôs, algumas coisas, mas ele vai desenvolver jogos, ele vai desenvolver programas, ele vai começar a mexer com coisas ali que ele até então não sabia que ele podia fazer, né? E a gente, com esses projetos que a gente faz ao longo do ano aí, ele vai melhorando cada vez mais, né, esse tipo de coisa. A gente consegue trabalhar o pensamento crítico, parece que não, mas aí a gente consegue propor para o aluno assim, quando ele faz a coisa, por que deu errado, né? Você testou isso daí? Então, a gente consegue já colocar nele aquele conceito que ele vai ter depois, né, no ensino superior ali, e é muito atual para vários tipos de conteúdos, se você quiser abordar. Então, assim, chegou aquela informação, ela é verdadeira, você sabe se isso foi testado, você sabe isso daí como é que funciona, então a gente traz isso para a sala de aula. Por que você errou aqui? Às vezes é uma pecinha leve colocada ao contrário, às vezes é uma porta com um sensor que ele ligou diferente, então tentativa, erro, experimentação, aí vai propor o que é a hipótese, aí vai concluir, vai chegar. Então a gente passa por esse processo de raciocínio lógico e esse pensamento científico. E aí a gente tem também um aluno mais criativo, um aluno que inova e um aluno que consegue solucionar o problema. Eu acho que essa aí é uma lógica que a gente consegue ter aí, e talvez essas são grandes habilidades que a gente consegue ver desenvolvidas nos alunos que participam desses projetos. Acho que é isso, né, Beatriz? Exatamente, o STEAM e o STEM estão lá o tempo inteiro, né? E até mais que isso, raciocínio crítico, que você falou, é perfeito. Eu tive alguns problemas porque alguns robôs não saíram da forma que eles queriam. Às vezes eles olhavam as peças que eles tinham, né, as sucatas, as coisas que eles pediam em casa. Eles ficavam, mas eu não consigo fazer um robô legal, não vai ficar bacana, eu não gostei do jeito que ficou. Faz de novo. Você tá em casa em quarentena, faz de novo. Não tem tempo que você mais tem. Raciocínio lógico, porque na hora eu vi muito isso no Kahoot, nos jogos que eu fiz com eles online, porque eles querem ganhar. Mas muitas vezes a resposta está na cara e na pressa eles erram. Aí eles falam, eu errei. Poxa, mas eu sabia a resposta. Falei, pressa? Sem pressa. Tudo no tempo de Deus. Vamos lá. Com calma, vamos pensar no que está fazendo, vamos assimilar o que você está fazendo, não é porque você está com a mão colando as coisas de qualquer jeito. Não, bonitinho, devagar, calma. Principalmente quando eu estou fazendo com eles o projeto, cortando, aí fico, já acabou? Porque tem que esperar todo mundo, né? Nossa, um parto toda vez. Ai, professora, eu não consigo cortar, professora, ficou torto, professora, não sei o que, espera, eu não terminei, calma, volta um pouquinho, eu não consegui acompanhar, o que tem que fazer agora? É bem complicado, mas eu acho que dá tudo certo no final. E eles vão absorvendo bem isso. Com certeza.
Isso aí. Você pode falar, desculpe, não quis... Não, era só para... Não, já nem precisa complementar, já está tudo dito aí, mas eu acho que é isso, né? Nesse campo de aprendizagem, a gente consegue desenvolver algumas coisas que vão ser aproveitadas por todas as disciplinas, né? Não só no que a gente trabalha. Isso aí, perfeito. Bom, pessoal, a gente está, então, já encaminhando para o nosso encerramento aqui agora. Já são 16 horas, então a gente agradece de coração a participação de toda a audiência. Acabei de mandar aqui no chat a avaliação desse webinar, tá bom? Se vocês puderem abrir e preencher ali, já podem abrir e preencher, não leva 1 minutinho no máximo, só para dizer o que vocês acharam, se ficou bem legal o formato, né? E no mais, então a gente agradece a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui na primeira rodada e na segunda rodada. Lembrando que certificados serão enviados posteriormente também nos e-mails que vocês entraram aqui na sala do Zoom. E também até 48 horas úteis, então até na terça-feira, no máximo, vocês terão a gravação desse momento também disponível lá no site do Maratona de Cultura Digital, tá bom? Para compartilhar com os colegas, enfim, fiquem à vontade, porque educação, acima de tudo, é compartilhamento. Então, deixo aqui o meu agradecimento também para os nossos convidados, palestrantes aqui da Tecnologia Educacional, do Sucesso do Cliente também. Fica aqui o nosso agradecimento e gratidão para todos vocês. E para fechar de vez, deixo as últimas palavras para a Pamela, para o Weber, para a Beatriz e para o Regis também, que eu vejo que está aqui na salinha. Se quiser dar as últimas palavras aqui, fica à vontade, tá bom, pessoal? Obrigada, Willy. Opa, pode falar, Weber. Não, desculpa. Pode eu só queria agradecer, então, a participação, obrigado pelo convite, Pamela, Willy, parabéns aos demais que participaram, pelas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida e alguma coisa, é só procurar pela Raiduca aqui, né, raiduca.com.br, ou seguir a gente nas redes sociais, lá, @raiducarobótica, manda pergunta lá, qualquer coisa, a gente responde, tá bom? Obrigado pelo convite e estamos aí, até a próxima. Obrigado. Regis, Tá você está mudo. mudo, Regis. Vai ter algum problema no som, acho, dele, talvez. Ele tá mudando de áudio sem áudio, mas a gente não consegue escutar. Mas ele deixou que o beleza dele, gente, acontece. Beatriz, quer deixar seus agradecimentos aí também? Fica à vontade, tá bom? Eu só vou agradecer a Pamela pelo convite, a você, Willy, por ter feito essa parte de interação. Heber, parabéns, gostei bastante do seu trabalho, vou dar uma bisoiada lá depois. Obrigada a todo mundo que participou, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode entrar em contato também. Estamos aí para compartilhar conhecimento, né? Sempre, um ajudando o outro. Obrigado, gente. Isso aí. E Pamela, por favor. Eu tenho muito que agradecer. Eu tenho aí 3 embaixadores da inovação certificados, né? Eu acho que isso pesou muito na hora de fazer esse convite. Agradeço por vocês terem dedicado esse tempo com a gente. Agradeço também pela audiência, tem muitos embaixadores aqui conectados, e o Danilo vai estar conosco na próxima rodada, que é na sexta-feira do dia 5, tá? Então, ele vai fazer também abordagens, vai complementar o questionamento e a fala do Weber, referente ao desenvolvimento de competências. Então, todos que estão aqui estão super convidados, dia 5 de fevereiro, das 14 às 16 horas, e eu agradeço por esse momento, agradeço por poder proporcionar também para outros profissionais essa troca. Maravilha. Obrigado, Pamela. Obrigado, Weber, Regis, Beatriz. Fica aqui nosso agradecimento novamente. E o Maratona não para, tá, pessoal? Na semana que vem tem mais, tá? A última semana da nossa maratona aí que tem mais de 30 webinars, né? Então, acompanhem que na próxima semana, primeira semana de fevereiro, teremos aí mais uma programação recheada para vocês. Se quiserem conhecer, basta procurar ali a gente no site do Maratona de Cultura Digital. É a primeira opção do Google, inclusive, tá? Coloquem ali, já vai aparecer. Participem com a gente. E no mais, abraços, bom final de semana para todo mundo e a gente vai conversando e compartilhando sempre, tá bom? Valeu, pessoal. Abraços. Tchau, tchau.